assunto agora aqui no Balanço Geral é trombose. Atenção, gente, doutor Juliano já com a gente aqui na tela do BG, Juliano Kunen, que é médico cirurgião vascular. Doutor, obrigado pela participação, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos, boa tarde, Rodrigo. Inicialmente agradecer a oportunidade de falar sobre trombose com vocês, uma data tão importante hoje, 13 de outubro, que é uma data mundial de prevenção e orientação sobre trombose. Então, doutor, queria que o senhor começasse explicando o que é a trombose exatamente, qual é o perigo dela para a nossa saúde. Então, muitas vezes a gente fala em trombose, os pacientes comentam sem saber exatamente o que é a trombose, né? Trombose é a formação de um coágulo, um trombo dentro da circulação, como se fosse uma rolha de sangue que se formou dentro da circulação. Esse trombo ele pode ser tanto dentro da artéria, que é a circulação que leva o sangue, como dentro das veias, que é a circulação que traz de volta esse sangue. Quando se tem uma trombose arterial, a complicação maior são gangrenas, que levam a risco até amputações de membro. E na trombose venosa, existem duas complicações principais, que uma delas é quando um pedaço desse trombo, desse coágulo, se solta e para dentro do pulmão, que é a embolia pulmonar, com risco de morte, ou quando danifica essa veia e a gente fica com sintomas crônicos de dor e inchaço nas pernas. Então, a trombose é uma doença bastante importante, chega a cometer 400 mil brasileiros por ano, então é uma doença bastante comum e que podem trazer sérios riscos à nossa saúde. Doutor, e quais são as causas, né? O que provoca a trombose? A trombose venosa, principalmente, que é a mais comum, ela é uma doença multifatorial. O que isso quer dizer? Vários pequenos fatores de risco podem te levar a ter trombose. Então, a história genética é bastante importante. Existem as trombofilias, que são uma tendência genética a formar esses coágulos, esses trombos, né? Então, história genética é importante, obesidade, sedentarismo, o paciente com imobilização prolongada, quebrou a perna, colocou um gesso, tem um risco maior de ter trombose, viagens prolongadas, gestação, pacientes em tratamentos para câncer, para neoplasia. Então, são vários os fatores de risco que nos levam a ter um episódio de trombose. Doutor, e sintomas, hein? É uma doença silenciosa, muitas pessoas não reconhecem a trombose, hein? Como é que é essa questão? A trombose venosa profunda, ela tem um quadro bastante amplo. Ela pode ser desde assintomática, ou seja, o paciente não ter sintomas nenhum relacionados a isso, ou só um leve desconforto no membro inferior, na perna, ou o que é o mais comum, que sempre chama muito a nossa atenção para a trombose, é o paciente com dor e inchaço. Então, é aquele paciente que, de repente, começou a perna inchar e ter mais dor, de uma forma aguda mesmo. E, na maioria das vezes, numa perna só, ou num braço só, num membro só. Então, essa diferença entre os membros e os sintomas principais são dor e o inchaço, e ainda pode ter o eritema, que é um vermelhidão da perna, né? Ou o membro está um pouco mais aquecido do que o contralateral. E para a gente fechar, doutor, prevenção da trombose, como é que é? Aquela história de sempre, alimentação saudável, exercício físico, é isso? Exatamente, é o que a gente costuma falar sempre bastante para os pacientes aqui. Pratique saúde diariamente, tenha hábitos saudáveis, faça prevenção, consulte regularmente o seu médico, o seu cirurgião vascular, vai fazer uma viagem prolongada ou tem um procedimento cirúrgico, pode utilizar a meia elástica sob indicação médica. Muitas vezes a gente faz profilaxia com medicação também. Então, o importante, de forma geral, é mantenha uma alimentação saudável, uma atividade física regular e consulte o seu médico sempre que necessário ou quando desconfiar de uma possibilidade de trombose. Falando sobre trombose, aqui no quadro Doutor Responde, o doutor Juliano Kunen, médico cirurgião vascular. Doutor, obrigado pela participação do senhor aqui conosco no Balanço Geral. Um forte abraço, até mais. Um abraço, obrigado.